Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Meu nome é Rosa Maria, mas todo mundo sempre me chamou só de Rosa. Hoje, aos meus 73 anos, sentada aqui na varanda da minha casa, vendo as flores do meu quintal balançarem com o vento da tarde, eu resolvi contar uma história que guardei no peito por toda uma vida. Uma história sobre minha mãe, sobre abandono, sobre verdades que só descobrimos quando já é tarde demais para mudar alguma coisa. Vocês sabem, minha filha, tem coisa que a gente carrega dentro do peito feito uma pedra. Vai pesando, pesando, até que um dia a gente precisa tirar ela de lá, nem que seja só para respirar melhor. E é isso que eu vou fazer agora. Vou contar para vocês sobre o dia em que minha mãe me deixou com minha tia Glorinha e disse que voltava em 3 dias. Isso foi há mais de 60 anos atrás. E ela só reapareceu quando eu já tinha 53 anos de idade. 65 anos, minha gente. 65 anos eu passei acreditando que minha mãe me abandonou porque não me amava. Até descobrir, através de um testamento e uma carta que ela deixou, que eu estava completamente enganada sobre tudo. Mas vamos começar do começo, que é de onde as histórias precisam começar, né? Era 1965, eu tinha apenas 8 aninhos. Morava com minha mãe, Conceição, que todo mundo chamava de Cecília, numa casinha bem humilde lá na Vila São José, na periferia de Ribeirão Preto. Nossa casa era pequenininha, de 2 cômodos só, uma cozinha que servia de sala também, e um quartinho onde a gente dormia juntinhas numa cama de solteiro que rangia toda vez que uma de nós se mexia. Lembro como se fosse hoje do cheiro daquela casa. Cheiro de sabão de coco que minha mãe usava para lavar roupa, misturado com o perfume baratinho que ela passava antes de sair para trabalhar. Ela trabalhava numa fábrica de tecidos, saía de casa às 5:30 da manhã e só voltava no finalzinho da tarde, já escurecendo. Minha mãe era uma mulher bonita, sabe? Não era alta, mas tinha um jeito elegante até de andar. Os cabelos dela eram cacheados, pretinhos, sempre penteados com muito capricho. Ela tinha o costume de passar batom vermelho todos os dias, mesmo para ir trabalhar. Dizia que uma mulher sempre tinha que se dar o valor, não importava a situação. Eu era grudada nela, feito chiclete. Quando ela chegava do trabalho, eu corria para abraçar suas pernas, e ela sempre me levantava no colo, mesmo depois de um dia inteiro em pé na fábrica. Minha Rosinha, ela falava, você é o que eu tenho de mais precioso nesse mundo. E eu acreditava nisso de todo o meu coraçãozinho de criança. Nos domingos, a gente ia para a igreja de manhã e de tarde ela penteava meu cabelo sentada na soleira da porta. Meu cabelo era cacheado que nem o dela e ela fazia 2 trancinhas bem caprichadas, com fitinhas coloridas nas pontas. Depois, a gente sentava na varanda pequenininha da nossa casa para ver o movimento da rua. Ela me contava histórias, cantava cantigas, me ensinava a fazer crochê com uma agulhinha de madeira que tinha ganhado da avó dela. As tardes de domingo eram nosso momento especial. O rádio tocava baixinho uma música do Roberto Carlos ou da Ângela Maria, e minha mãe ficava ali, pacientemente me ensinando os pontos básicos do crochê. Rosa, minha filha, ela falava com aquela voz suave que ainda ecoa na minha memória. Uma mulher que sabe fazer as coisas com as próprias mãos nunca vai passar necessidade na vida. Mas eu percebia que às vezes ela ficava quieta demais, olhando para longe, como se estivesse pensando em coisas que eu não entendia. Quando eu perguntava, mãe, o que foi? Ela voltava para o momento e sorria. Nada não, minha filha, mamãe só estava pensando aqui, e mudava de assunto rápido. Naqueles tempos, a gente não tinha quase nada. A geladeira era uma caixinha de madeira com gelo que o homem trazia toda semana. A televisão nem existia na nossa casa. Nossa distração era o rádio velho que minha mãe tinha ganhado de uma patroa. Mas éramos felizes, sabe? Ou pelo menos eu era. Criança não precisa de muito para ser feliz. Precisa só de amor e atenção. E isso minha mãe me dava de sobra. Ela tinha o costume de me colocar no colo antes de dormir e me contar sobre como eu era quando bebê. Você era a bebê mais linda do mundo, Rosa. Quando você nasceu, eu olhei para aquela carinha pequenininha e pensei,
Meu Deus, como é que uma coisa tão perfeita pode ter saído de mim? E ela me beijava na testa, me cobria bem cobertinha e ficava ali até eu pegar no sono. Tinha noites que eu acordava e via ela ainda acordada, sentada na beira da cama, só me olhando dormir. Quando eu abria os olhos, ela sussurrava: "Dorme, minha filha. Mamãe está aqui." E eu dormia tranquila, sabendo que estava protegida. Mas aí chegou aquele dia. Ah, minha filha, como dói lembrar daquele dia. Era uma segunda-feira de março, estava um calorão danado. Lembro que acordei com minha mãe já arrumadinha, mas não era roupa de trabalhar. Ela estava com um vestido azul claro que eu gostava muito e uma sacolinha de tecido na mão. "Rosa", ela me chamou, e já na voz dela eu senti que alguma coisa estava diferente. "Você vai passar uns dias na casa da tia Glorinha, tá bom?" Tia Glorinha era irmã da minha mãe, morava do outro lado da cidade, numa casa um pouco maior que a nossa. Ela era casada com o tio Sebastião e tinha 3 filhos: Carlos, que era mais velho que eu, Marisa, que tinha a minha idade, e o pequeno Júnior, que ainda nem andava direito. "Mas por que, mãe?" eu perguntei, já meio ressabiada. "A gente nunca dormia separadas." "Mamãe precisa resolver umas coisas importantes, minha filha. Mas é só por 3 dias. 3 dias e eu volto para buscar você." Ela se abaixou na minha frente, segurou meu rostinho com as 2 mãos. "Você vai ser uma boa menina para a tia Glorinha, né? Vai obedecer ela direitinho?" Eu fiz que sim com a cabeça, mas o coração já estava apertadinho. Alguma coisa não estava certa. Ela pegou uma malinha pequena de papelão que a gente usava para guardar remédios e colocou ali dentro algumas roupinhas minhas, minha escova de dente e o ursinho de pano que ela tinha feito para mim no meu aniversário de 6 anos. "Mãe, que coisas importantes são essas que a senhora precisa resolver?" Insisti, porque criança é curiosa mesmo. Ela ficou um tempão me olhando, como se estivesse gravando meu rosto na memória. Depois me abraçou tão forte, que quase não consegui respirar. "Você é a coisa mais importante da vida da mamãe, Rosa. Nunca esquece disso, ouviu? Aconteça o que acontecer, você sempre foi e sempre vai ser a coisa mais importante da vida da mamãe." Na hora não entendi por que ela estava falando daquele jeito, como se fosse uma despedida definitiva. Mas criança aceita as coisas como elas são, né? A gente não questiona tanto. Fomos andando até a casa da tia Glorinha. Era longe, umas 2 horas de caminhada, porque a gente não tinha dinheiro para condução. Minha mãe carregava minha malinha numa mão e segurava minha mãozinha com a outra. Durante o caminho todo, ela ia me apontando as coisas. "Olha ali, Rosa, que casa bonita. Vê aquela árvore grande? É uma mangueira." Como se estivesse tentando gravar cada momento. Quando chegamos na casa da tia Glorinha, minha mãe conversou um tempão com ela na cozinha, bem baixinho, enquanto eu brincava com meus primos no quintal. De vez em quando eu olhava e via as 2 cochichando, e a tia Glorinha fazendo cara de preocupada. Na hora de ir embora, minha mãe me chamou no cantinho. "Rosa, minha filha", ela falou, e eu vi que os olhos dela estavam marejados. "Mamãe vai ficar uns dias fora, mas vai voltar rapidinho. 3 dias, lembra? Você vai contar nos dedinhos. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e mamãe já está aqui de novo." Ela me beijou na testa, nas bochechas, no nariz. Me abraçou mais uma vez, bem apertado. "Eu te amo mais que tudo nesse mundo, Rosa. Mais que o sol, mais que a lua, mais que todas as estrelas do céu junto." E saiu porta afora sem olhar para trás. Eu fiquei ali na janela, vendo ela se afastar pela rua de terra. Ela andava devagar e 2 vezes parou e olhou para trás, acenando para mim. Da última vez, quando ela já estava quase sumindo na curva, ela levou a mão no peito, como se estivesse mandando um beijo, e desapareceu. Aquela foi a última vez que vi minha mãe por 18 anos. O primeiro dia passou numa boa. Brinquei com meus primos, a tia Glorinha fez um frango ensopado gostoso no almoço, e eu ainda estava animadinha com a novidade de estar numa casa diferente. Na hora de dormir, dividi a cama com a Marisa, e dormi bem. No segundo dia, eu já estava com saudade. Perguntei para a tia Glorinha se minha mãe não tinha mandado recado, e ela disse que não, mas que era normal,
que ela devia estar ocupada resolvendo os problemas dela. No terceiro dia, eu acordei antes de todo mundo e fui para a janela da sala, esperando ver minha mãe aparecer na rua. Fiquei ali plantada a manhã inteira. A tia Glorinha tentava me chamar para comer, para brincar, mas eu não saía dali. Ela disse que voltava hoje, eu falava. Hoje são 3 dias. Anoiteceu e nada de minha mãe. Chorei até pegar no sono. No quarto dia, a tia Glorinha tentou me explicar. Rosa, minha filha, às vezes os problemas dos adultos demoram mais para se resolver. Sua mãe deve estar precisando de mais uns dias. Mais uns dias viraram uma semana. Uma semana virou um mês. Um mês virou 6 meses. E minha mãe, nada. Todas as noites eu sonhava com ela. Sonhava que ela chegava na casa da tia Glorinha, me pegava no colo e dizia: Pronto, Rosa, mamãe voltou, vamos para casa. Mas toda manhã eu acordava e ela não estava lá. A tia Glorinha e o tio Sebastião tentavam me distrair, me compravam umas coisinhas, faziam carinho. Mas eu sentia que eles também não sabiam o que tinha acontecido com minha mãe. Nas conversas da cozinha que eu escutava escondida, eles falavam coisas como: será que ela teve algum acidente? Ou será que resolveu começar vida nova em outro lugar? Passaram-se 2 anos. 2 anos, minha gente. E eu continuava na casa da tia Glorinha, que tinha me adotado meio que na marra, porque não tinha o que fazer. Oficialmente, eu ainda era filha da Conceição. Mas na prática, eu era mais uma filha da casa. Eu tinha me acostumado. Criança se acostuma com tudo, né? Mas sempre com aquela pontadinha de esperança. Um dia ela volta. Durante muito tempo, toda vez que alguém batia no portão, meu coração disparava. Será que é ela? Essas lembranças doem, mas também curam, né, minha filha? Se você gosta de histórias assim, de histórias de vida, de histórias que a gente precisa contar para não ficar maluca, se inscreve aí no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, dividir essas dores, porque sozinha a gente não aguenta carregar tudo. Mas eu ainda nem comecei a contar o que realmente aconteceu. Porque o que eu descobri só 60 anos depois, quando minha mãe morreu e deixou um testamento para mim, mudou completamente tudo o que eu pensava que sabia sobre nossa história. Ai, minha filha, onde é que eu parei mesmo? Ah, sim! Nos 2 anos que se passaram desde que minha mãe me deixou na casa da tia Glorinha. 2 anos que pareceram uma eternidade para uma criança que não entendia nada do que estava acontecendo. Sabe? Naquela época, eu ainda tinha esperança. Criança é assim mesmo, né? Por mais que a realidade bata na nossa cara, a gente continua acreditando que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Eu criava teorias na minha cabecinha de 10 anos. Pensava que talvez minha mãe tivesse ficado doente e estava internada num hospital longe. Ou então que ela tinha arranjado um trabalho em outra cidade e estava juntando dinheiro para me buscar e a gente recomeçar numa casa nova, maior e mais bonita. Outras vezes, quando a saudade apertava muito, eu imaginava coisas bem fantasiosas. Que ela tinha virado artista de cinema e estava famosa, filmando em outros países, mas que um dia ia voltar numa carruagem dourada para me buscar. Criança tem uma imaginação e tanto, não é mesmo? A tia Glorinha tentava do jeito dela me fazer sentir em casa. Ela era uma mulher boa, trabalhadora, mas bem diferente da minha mãe. Onde minha mãe era delicada e carinhosa, a tia Glorinha era mais durona, mais prática. Ela não tinha aquele jeito meigo de falar, nem o costume de fazer carinho. Era mais do tipo: come a comida toda, vai fazer a tarefa, para de pensar besteira. Não que ela fosse ruim comigo, não. Ela me tratava igual aos filhos dela, me dava roupa, comida, teto. Mas eu sentia que era mais uma obrigação do que amor mesmo. Uma obrigação de família, sabe? Porque quando a irmã some e deixa a filha, o que é que você vai fazer? Vai jogar a criança na rua? O tio Sebastião era um homem quieto, trabalhava numa oficina mecânica e chegava em casa sempre sujo de graxa, cansado. Ele era gentil comigo, mas distante. De vez em quando me dava uns trocadinhos e falava: compra um docinho para você, Rosa. Mas nunca conversava muito, nunca perguntava como eu estava me sentindo. Os meus primos... Ai, os meus primos eram outra história.
O Carlos, que era 3 anos mais velho que eu, vivia me provocando. Sua mãe te abandonou. Ele falava quando os pais não estavam perto. Ela não gostava de você, por isso que foi embora. E eu saía correndo, chorando, para me esconder no quintal. A Marisa, que tinha a minha idade, era mais neutra. Não era má, mas também não era minha amiga. A gente dividia o quarto, mas era como se fôssemos 2 estranhas que moravam no mesmo lugar. Ela tinha a mãe dela ali, todos os dias, para pentear o cabelo, para dar beijo de boa noite, para conversar sobre os problemas da escola. E eu ficava ali, observando, sentindo uma inveja que doía no peito. E o Júnior, o mais novo, esse nem ligava muito para mim. Criança pequena vive no mundo dela mesmo. Mas sabe o que mais me machucava? Era nas datas especiais. No meu aniversário, a tia Glorinha até fazia um bolinho simples, cantava parabéns junto com os filhos dela. Mas não era a mesma coisa. Eu ficava olhando para a vela acesa e pensando: onde será que minha mãe está? Será que ela lembrou que hoje é meu aniversário? No Dia das Mães, então? Ai, meu Deus, como aquele dia era difícil! Na escola, todas as crianças faziam cartinhas e presentinhos para as mães. E eu ficava ali, sem saber o que fazer. Fazer para a tia Glorinha? Mas ela não era minha mãe. Fazer para minha mãe? Mas onde é que eu ia entregar? A professora, Dona Neuza, percebia meu dilema. Era uma senhora boazinha, de uns 50 anos, que sempre tentava me incluir nas atividades. Rosa, ela falava baixinho, você quer fazer o cartão para sua tia? Ela tem cuidado de você com muito carinho. E eu fazia, meio sem vontade, só para não ficar de fora. Mas quando chegava em casa e entregava o cartão para a tia Glorinha, ela recebia meio sem jeito. Ah, obrigada, Rosa, ela falava, mas eu via que ela também se sentia estranha com aquela situação. Porque ela sabia que não era minha mãe de verdade, que ela estava ali mais por obrigação mesmo. Na escola, as coisas também não eram fáceis. As outras crianças sabiam da minha situação, e criança às vezes é cruel sem nem perceber. Cadê sua mãe, Rosa? Elas perguntavam. Por que você mora com sua tia? E eu não sabia o que responder, porque eu mesma não sabia a resposta. Teve uma vez que uma menina da minha classe, a Lucinha, falou na frente de todo mundo. Minha mãe disse que a mãe da Rosa fugiu com outro homem e abandonou ela. Nossa, como aquilo me doeu. Eu comecei a chorar ali mesmo, na frente de todos, e a professora teve que me levar para fora da sala. Depois disso, eu comecei a inventar histórias. Quando alguém perguntava sobre minha mãe, eu falava que ela estava viajando a trabalho, que era muito importante e tinha que ficar fora por um tempo. Ou então que ela estava cuidando da avó doente em outra cidade. Qualquer coisa para não ter que admitir que eu não sabia onde ela estava. Mas na minha cabecinha de criança, eu ia criando outras teorias também. Às vezes eu pensava que talvez minha mãe não fosse minha mãe de verdade. Que talvez eu fosse filha de outra pessoa e ela tivesse me criado até os 8 anos por pena. E quando enjoou, me devolveu para a família de verdade. Outras vezes eu achava que talvez eu tivesse feito alguma coisa muito errada, muito terrível. E ela foi embora porque ficou brava comigo. Eu ficava repassando na memória os últimos dias antes dela me deixar na casa da tia Glorinha, tentando lembrar se eu tinha desobedecido, se tinha feito alguma arte. Lembro que uma vez eu quebrei um pratinho que ela gostava muito. Foi sem querer, eu estava ajudando a secar a louça e ele escorregou da minha mão. Ela ficou tristinha, mas não brigou comigo. Não faz mal, Rosa, ela falou. Foi sem querer. Mas depois que ela sumiu, eu ficava pensando. E se foi por causa do pratinho? E se ela ficou mais chateada do que mostrou? A mente de uma criança abandonada é uma coisa terrível, minha filha. A gente se culpa por tudo. Imagina que a culpa é nossa, que a gente não era boa o suficiente para ser amada. Conforme os anos foram passando, a esperança foi diminuindo. Dos 10 aos 12 anos, eu ainda acreditava que ela ia voltar. Mas depois dos 13, 14 anos, a realidade foi se impondo. Minha mãe não ia voltar. Pelo menos não por vontade própria. E aí eu comecei a sentir raiva. Muita raiva. Como é que uma mãe abandona a filha assim, sem explicação, sem dar notícia? Se ela não queria mais ser minha mãe, por que não me deu para a adoção legal?
Por que me deixou naquela situação indefinida, sem saber se eu era filha da tia Glorinha ou se eu ainda estava só de passagem ali? A adolescência foi difícil. Eu estava com todos aqueles hormônios à flor da pele, querendo entender meu lugar no mundo, e sem ter uma mãe para conversar sobre as mudanças do meu corpo, sobre os primeiros namoradinhos, sobre os sonhos de futuro. A tia Glorinha até tentava, coitada, mas não era a mesma coisa. Quando eu menstruei pela primeira vez, aos 13 anos, eu fiquei desesperada. Pensei que estava morrendo. Corri para o quarto dela chorando e ela me explicou o básico. É normal, Rosa. Toda mulher passa por isso. Agora você precisa usar esses paninhos aqui e trocar sempre que sujar. Só isso. Não houve aquela conversa carinhosa que uma mãe tem com a filha sobre se tornar mulher, sobre como é bonito e natural esse processo. Foi tudo muito mecânico, prático. E eu fiquei com várias dúvidas que não tive coragem de perguntar. Quando apareceu meu primeiro namoradinho na escola, o Antônio, um menino bonitinho da 8ª série, eu não tinha ninguém para me aconselhar direito. A tia Glorinha só falava: "Cuidado, Rosa. Homem só quer uma coisa de mulher. Não vai fazer besteira." Mas não me explicava direito que besteira era essa, nem como eu devia me comportar. Então, eu aprendi tudo sozinha, observando as outras meninas, perguntando para as amigas da escola, mas sempre com aquele sentimento de que eu estava órfã no mundo, que não tinha ninguém que realmente se importasse comigo de verdade. Na escola, eu me tornei uma aluna esforçada. Estudava muito, tirava notas boas, porque achava que assim eu ia provar que eu valia alguma coisa. Se minha própria mãe não me quis, pelo menos eu ia mostrar para o mundo que eu prestava para alguma coisa. A dona Neuza, minha professora, percebia meu esforço. "Rosa", ela falava, "você é uma menina muito inteligente. Tem que continuar estudando, viu? Tem futuro pela frente." E aquelas palavras de incentivo eram como água no deserto para mim. Mas por dentro, eu estava construindo uma muralha no meu coração. Aprendi a não depender de ninguém, a não confiar que as pessoas iam ficar na minha vida. Porque se minha própria mãe foi embora, qualquer pessoa podia ir embora também. Aos 15 anos, eu já trabalhava meio período numa lojinha de costura do bairro para ajudar nas despesas da casa da tia Glorinha. Não era obrigatório, mas eu sentia que tinha que contribuir de alguma forma. Afinal, eu estava comendo o pão deles há anos sem dar nada em troca. O dinheirinho que eu ganhava, eu guardava numa latinha debaixo da cama. Sonhava em juntar o suficiente para sair dali e ter minha própria vida. Porque por mais que a tia Glorinha fosse boa comigo, eu sempre me senti como uma intrusa naquela casa. Teve uma noite, eu devia ter uns 16 anos, que eu escutei uma conversa entre ela e o tio Sebastião no quarto deles. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu escutei tudo. "Sebastião", ela falava, "a Rosa já está mocinha. Logo vai querer casar. Você acha que a gente tem obrigação de fazer casamento para ela?" "Sei lá, Glorinha", ele respondeu. "Ela não é nossa filha. A gente já fez nossa parte criando ela até aqui. Mas também não dá para jogar ela na rua assim." "Não, jogar na rua não. Mas ela que se vire para fazer a vida dela. A gente não pode carregar esse peso para sempre." Aquelas palavras foram como uma facada no meu peito. Peso. Eu era um peso para eles. Todos aqueles anos eu suspeitava, mas nunca tinha escutado falarem assim tão claramente. Naquela noite, eu chorei em silêncio, mordendo o travesseiro para não fazer barulho. E tomei uma decisão. Eu ia sair dali o quanto antes. Não ia ser um peso para ninguém nunca mais na vida. Depois daquela conversa que escutei escondida, minha vida tomou outro rumo. Eu tinha 17 anos quando conheci o João, na igreja mesmo, num domingo de manhã. Ele era um rapaz trabalhador, 5 anos mais velho que eu, carpinteiro, muito sério e de família boa. Não era bonito, não, mas tinha aquele jeito honesto de olhar, sabe? E principalmente, ele me olhava como se eu fosse importante. Quando o João começou a me namorar, eu senti pela primeira vez em muitos anos que alguém realmente me queria por perto. Ele me buscava para passear na pracinha, me levava para conhecer a família dele, me tratava com carinho e respeito. E eu, carente como estava, me agarrei naquele amor como quem se agarra numa tábua de salvação.
A família do João me recebeu muito bem. Dona Aparecida, a mãe dele, era uma senhora carinhosa que me chamava de minha filha e sempre arranjava um pratinho a mais quando eu ia almoçar lá aos domingos. Rosa, ela falava, você é uma menina de ouro. Meu João teve sorte de encontrar você. Aquelas palavras faziam um bem danado para o meu coração ferido. Finalmente alguém me via como uma pessoa de valor, não como um peso ou uma obrigação. Namoramos 2 anos. 2 anos em que eu me sentia amada e protegida. O João era um homem de palavra, trabalhava muito, sonhava em construir nossa casinha e ter filhos comigo. E eu sonhava junto com ele, porque era a primeira vez na vida que eu tinha um projeto de futuro que não dependia só de mim. Quando ele me pediu em casamento, eu nem pensei 2 vezes. Sim, eu falei, e chorei de alegria. Finalmente eu ia ter uma família de verdade, uma família minha. O casamento foi simples, na igreja do bairro, em 1975. Eu estava com 19 anos, ele com 24. A tia Glorinha me ajudou com o vestido, mas eu via que para ela aquilo era mais um alívio do que alegria. Ela estava me passando a responsabilidade para outro. O tio Sebastião me levou até o altar, porque não tinha ninguém mais para fazer isso. Na hora que a gente estava lá na frente, esperando o padre começar a cerimônia, eu olhei para trás, para aquelas fileiras de bancos da igreja, e por um momento o coração disparou. Uma parte de mim ainda esperava ver minha mãe aparecer, mesmo depois de todos aqueles anos. Mas ela não estava lá. Claro que não estava. E naquele momento, parada ali no altar, eu tive uma sensação estranha. Era felicidade misturada com uma tristeza profunda. Felicidade porque eu estava casando com um homem bom que me amava. Tristeza porque minha mãe não estava ali para me ver de noiva, para me abençoar, para chorar de emoção como as mães fazem. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, eu segurei a respiração. Não porque esperasse que alguém se opusesse, mas porque uma parte louca de mim ainda esperava que minha mãe aparecesse naquela hora e falasse: eu me oponho. Essa é minha filha e eu preciso falar com ela antes. Mas o silêncio tomou conta da igreja. O padre continuou a cerimônia. E eu me casei. Nossa lua de mel foi em Santos, 3 dias só, porque o João não podia faltar muito no trabalho. Ficamos numa pensãozinha simples, mas para mim era o paraíso. Era a primeira vez na vida que eu tinha alguém só meu, que me pertencia e a quem eu pertencia. Fomos morar numa casinha alugada no mesmo bairro onde eu tinha crescido. 2 peças e cozinha, igualzinha à casa onde eu morava com minha mãe quando pequena. Às vezes, quando eu estava sozinha fazendo os afazeres domésticos, as lembranças vinham como uma onda. Eu me lembrava da minha mãe cantando enquanto varria a casa, do cheiro de café coado de manhã cedo, do barulho das chinelas dela no chão de cimento queimado. Mas eu sacudia a cabeça e me concentrava no presente. Eu tinha uma vida nova agora, um marido que me amava, uma casa para cuidar. Não adiantava ficar remoendo o passado. O João era um marido maravilhoso, trabalhador, carinhoso, fiel. Chegava em casa todo sujo de serragem, tomava banho, jantava comigo e a gente conversava sobre o dia, sobre os planos para o futuro. Ele queria muito ter filhos, e eu também queria. Sonhava em ser mãe, em dar para uma criança todo o amor que eu não tive direito de receber. Mas passou 1 ano, 2 anos e nada de eu engravidar. A gente foi no médico, fez uns exames e descobrimos que ia ser mais difícil mesmo. Não era impossível, mas ia demorar. Não se preocupa, Rosa, o João falava me abraçando. Uma hora vem, e se não vier, a gente fica feliz assim mesmo, só nós 2. Mas eu me preocupava, sim. Eu queria muito ser mãe. Queria muito ter a chance de amar uma criança do jeito que eu gostaria de ter sido amada. Queria dar carinho, atenção, segurança. Queria ser a mãe que eu não tive. Foi quando eu estava com 23 anos que finalmente consegui engravidar. Minha filha, quando eu vi aquele resultado positivo no exame, eu chorei tanto que o João ficou assustado. Que foi, Rosa? Que aconteceu? Estou grávida, João, eu falei,
e ele me pegou no colo e rodou comigo pela cozinha toda. A gravidez foi tranquila, mas eu estava apavorada. Tinha medo de não saber ser mãe, de repetir os erros que achava que minha mãe tinha cometido comigo. Comprei um monte de livros sobre bebês. Perguntava tudo para a dona Aparecida, que já tinha criado 4 filhos. Rosa, ela falava, ser mãe é instinto. Quando o bebê nascer, você vai saber o que fazer. Mas eu não tinha tanta certeza assim. Como é que eu ia saber ser mãe se eu mal lembrava de como era ter uma? Quando minha filha nasceu, a Maria Fernanda, que todo mundo sempre chamou de Fernandinha, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela era pequenininha, toda enrugadinha, com um monte de cabelo preto igualzinho ao meu. Quando a enfermeira colocou ela no meu peito pela primeira vez, eu olhei para aquela carinha e pensei: essa criança nunca vai se sentir abandonada. Nunca. E foi ali, naquele momento, que eu fiz uma promessa silenciosa. Eu ia ser a melhor mãe do mundo para aquela menina. Ia dar para ela todo o amor que eu não recebi. Ela nunca ia se sentir rejeitada, nunca ia ter dúvida se era amada ou não. Eu me tornei uma mãe super protetiva, talvez até protetiva demais. Não deixava a Fernandinha sair da minha vista nem por um segundo. Quando ela começou a engatinhar, eu ficava o tempo todo atrás dela, com medo de que se machucasse. Quando começou a andar, eu não deixava ela brincar na rua com as outras crianças. O João às vezes reclamava: Rosa, você está exagerando, a menina precisa ter liberdade para crescer. Mas eu não conseguia relaxar. Na minha cabeça, se eu descuidasse, alguma coisa ruim podia acontecer. E eu não ia permitir que minha filha sofresse nem um pouquinho do que eu sofri. Quando a Fernandinha estava com 3 anos, eu engravidei de novo. Dessa vez foi o Carlos Eduardo, que a gente sempre chamou de Carlinhos. Um menino esperto, danado, bem diferente da irmã, que era mais quietinha. Com 2 filhos, a vida ficou mais corrida, mas também mais cheia de alegria. Nossa casinha vivia cheia de risadas, de brincadeiras, de bagunça. O João trabalhava muito para sustentar a família, e eu me dedicava integralmente aos meninos. Eu cozinhava com eles, brincava, contava histórias na hora de dormir. Levava para a escola, buscava, ajudava com as tarefas. Participava de todas as reuniões, de todas as festinhas. Nunca deixei passar um Dia das Mães, um aniversário, uma apresentação escolar. Mãe, a Fernandinha falava às vezes. Por que a senhora não trabalha fora que nem as outras mães? Porque o trabalho da mamãe é cuidar de vocês, eu respondia. E não tem trabalho mais importante que esse. E era verdade. Eu tinha encontrado o meu propósito na vida. Ser mãe era tudo o que eu sempre quis ser. Mas conforme os anos foram passando, eu percebi que minha dedicação excessiva aos filhos estava criando uns problemas. Eles estavam ficando muito dependentes de mim. A Fernandinha, com 10 anos, ainda não conseguia dormir se eu não ficasse do lado da cama dela até ela pegar no sono. O Carlinhos, com 7, fazia birra quando eu precisava sair para fazer compras e não podia levar ele junto. O João começou a me alertar. Rosa, você precisa dar uma afrouxada. As crianças precisam aprender a se virar sozinhas. Mas eu tinha pavor de afrouxar. Na minha cabeça, afrouxar significava abandonar. E eu jamais ia abandonar meus filhos como eu fui abandonada. Foi nessa época, quando eu estava com uns 35 anos, que começaram a chegar umas notícias estranhas. A tia Glorinha me ligava às vezes contando que tinha gente perguntando sobre mim e sobre minha mãe. Rosa, ela falava, apareceu uma mulher aqui ontem querendo saber onde você mora. Disse que conhecia sua mãe. Meu coração disparava toda vez que chegava uma notícia dessas. Será que minha mãe tinha mandado alguém me procurar? Será que ela estava viva e estava tentando entrar em contato comigo? Mas nunca dava em nada. A pessoa sumia, ou era engano, ou era curiosidade de vizinho. E eu continuava sem saber nada sobre minha mãe. Até que um dia, em 2010, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava em casa preparando o almoço quando tocou a campainha. Era uma manhã de terça-feira, o João tinha ido trabalhar, a Fernandinha estava na faculdade, ela estava fazendo pedagogia, e o Carlinhos estava na escola. Quando abri a porta, tinha uma mulher na minha frente. Uma mulher de uns 60 e poucos anos, magra, meio curvada,
com o cabelo todo grisalho. Ela estava com uma expressão estranha no rosto, como se estivesse nervosa e emocionada ao mesmo tempo. Rosa? Ela perguntou com uma voz trêmula. Sou eu, respondi, sem entender nada. Ela ficou me olhando por uns segundos, como se estivesse estudando meu rosto. Depois falou uma frase que fez meu mundo desabar. Rosa, minha filha, sou eu. Sou sua mãe. Minha filha, eu juro para vocês que por um momento eu achei que ia desmaiar. Meu coração começou a bater tão forte que eu escutava o barulho no meu ouvido. Minhas pernas ficaram bambas e eu tive que me segurar no batente da porta. Minha mãe? Eu consegui falar. Sou eu, Rosa. Sou a Conceição, sua mãe. Eu olhei bem para ela, tentando reconhecer alguma coisa daquela mulher jovem e bonita que tinha me deixado na casa da tia Glorinha 45 anos antes. Mas a pessoa na minha frente estava velha, acabada, doente. Os olhos eram os mesmos, isso eu reconheci. Aqueles olhos castanhos que eu lembrava de ver me olhando com carinho quando eu era pequena. Posso entrar? Ela perguntou. Preciso conversar com você. E foi assim, minha gente, que depois de 45 anos, minha mãe reapareceu na minha vida. Mas vejam só que ironia. Ela não voltou para ficar. Ela voltou para morrer. Minha filha, eu não sei como consegui não desmaiar ali mesmo na porta de casa. 45 anos, vocês imaginam? 45 anos sem ver minha mãe, e de repente ela aparece na minha porta, velha, doente, pedindo para entrar. Eu fiquei parada ali, segurando na maçaneta da porta, sem conseguir me mexer. Minha cabeça estava um turbilhão. Era raiva, era alegria, era tristeza, era confusão, tudo misturado numa coisa só que eu não conseguia nomear. Rosa, ela falou de novo, e a voz dela estava mais fraca agora. Eu sei que você deve estar chocada. Eu sei que você deve estar com raiva de mim. Mas, por favor, me deixe entrar. Preciso muito falar com você. Eu consegui dar um passo para o lado, e ela entrou devagar, olhando para tudo como se estivesse tentando entender onde estava. Minha casa era simples, mas arrumadinha, cheirosa. Tinha foto dos meus filhos na parede, umas plantinhas na janela, aquele ambiente de lar que eu sempre fiz questão de manter. Senta aí, eu consegui falar, apontando para o sofá da sala. Minha voz saiu estranha, como se não fosse minha. Ela se sentou na beiradinha do sofá, com as costas bem retas, as mãos entrelaçadas no colo. Eu me sentei na poltrona em frente, deixando a mesa de centro entre nós duas. Precisava dessa distância, sabe? Não estava pronta para mais proximidade que isso. A gente ficou ali se olhando por uns minutos, em silêncio. Eu estava tentando reconhecer nela a mãe da minha infância, mas era difícil. Ela estava muito magra, a pele meio amarelada, os cabelos brancos e ralos. As mãos dela tremiam um pouquinho e ela tossia de vez em quando. Você está doente, eu falei. Não era pergunta, era afirmação. Estou, ela respondeu baixinho. Câncer no fígado. Os médicos disseram que não tem mais jeito. E ali estava sua explicação de por que ela tinha aparecido depois de tanto tempo. Não era porque sentiu saudade, não era porque quis me ver. Era porque estava morrendo e precisava resolver as coisas pendentes. Quanto tempo? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Alguns meses, talvez menos. A raiva começou a subir dentro de mim feito uma cobra. E você achou que podia aparecer aqui agora, depois de 45 anos, só porque está morrendo? Achou que eu ia ficar emocionada, que ia te perdoar e cuidar de você? Ela não respondeu. Só ficou ali, olhando para as próprias mãos. Onde você esteve todos esses anos? Minha voz já estava alterada. Por que você me abandonou? Por que você nunca mandou nem uma cartinha, nunca deu notícia, nunca perguntou se eu estava viva ou morta? Rosa. Não! Eu levantei da poltrona. Não me venha com Rosa, não. Você perdeu o direito de falar meu nome há 45 anos atrás? Você sabe o que é crescer sem mãe? Você sabe o que é se formar, casar, ter filhos e não ter mãe para dividir essas alegrias? Eu estava andando pela sala de um lado para o outro, como um bicho enjaulado. 45 anos de mágoa estavam saindo todos de uma vez.
Você sabe quantas noites eu chorei me perguntando o que eu tinha feito de errado para você me abandonar? Quantas vezes eu me olhei no espelho procurando defeitos, achando que se eu fosse mais bonita, mais inteligente, mais obediente, você não teria ido embora? Ela começou a chorar baixinho, mas eu não tinha pena nenhuma. Eu tive que aprender a ser mulher sozinha. Tive que aprender a ser mãe sem ter o exemplo de uma mãe. Você faz ideia do que isso significa? Rosa, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que você resolveu que não me queria mais e saiu para viver sua vida? Que você foi atrás de algum homem e eu era um empecilho? Não foi isso. Então foi o quê? Me fala agora, porque se você morrer sem me explicar, eu juro que nunca vou te perdoar, nem morta. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas da mão e falou: Eu tive que fugir, Rosa. Tive que sair de Ribeirão Preto para te proteger. Me proteger de quê? De gente muito perigosa que estava atrás de mim. Eu parei de andar e olhei para ela. Que história é essa? Rosa, senta aí, por favor. Deixa eu te contar tudo desde o começo. Eu me sentei de novo, mas na beiradinha da poltrona, pronta para levantar se não gostasse do que ouvisse. Lembra do seu pai? Que pai? Você sempre me disse que meu pai tinha morrido quando eu era bebê. Eu menti. Seu pai não morreu. Seu pai era um homem casado que me enganou. Disse que ia largar a mulher para ficar comigo, mas quando soube que eu estava grávida, desapareceu. Meu mundo desabou de novo. Mais uma mentira da minha infância. E aí, Rosa? Que diferença faz isso agora? Faz diferença porque esse homem era envolvido com gente perigosa. Contrabando, roubo, essas coisas. E quando você estava com 8 anos, apareceram uns homens na fábrica onde eu trabalhava. Disseram que seu pai tinha dado o nome deles para a polícia antes de morrer. Porque ele morreu mesmo, Rosa, mas foi assassinado. E eles achavam que ele tinha me contado coisas que comprometiam eles. Eu estava boquiaberta. Aquilo parecia história de filme. Eles me ameaçaram. Disseram que se eu não sumisse da cidade, iam fazer mal para você, para minha filhinha de 8 anos. A voz dela quebrou. Rosa, eles descreveram sua rotina. Sabiam que horas você saía para a escola, por onde você passava, onde você brincava. Sabiam tudo. E você acreditou nisso? Um dia depois da ameaça, eu encontrei um rato morto dentro da nossa casa, no seu travesseiro, Rosa, com um bilhetinho que dizia: A próxima é ela. Senti um arrepio gelado na espinha. Foi aí que eu soube que não era blefe. Eles realmente iam fazer mal para você se eu não sumisse. Então, eu fiz a única coisa que uma mãe pode fazer. Escolhi sua vida ao invés da minha vontade de ficar perto de você. Por que você não contou isso para a tia Glorinha? Por que não procurou a polícia? Rosa, você era pequena. Não lembra como funcionavam as coisas naquela época. Polícia não protegia pobre, não. E se eu contasse para sua tia, ela ia ficar em pânico, ia querer te esconder, e eles iam perceber. A única forma de te proteger era fazendo eles acreditarem que eu tinha sumido da sua vida para sempre. Eu estava tentando processar aquilo tudo. Era muita informação. Muita coisa que contradizia tudo o que eu tinha acreditado a vida inteira. Então você ficou 45 anos longe de mim por causa de uma ameaça? Não, Rosa. Eu fiquei 5 anos escondida em outra cidade, mudando de nome, vivendo com medo. Até que soube que os homens que me ameaçaram tinham sido presos. Aí, eu pensei em voltar. E por que não voltou? Ela demorou para responder, como se estivesse procurando as palavras certas. Porque quando eu voltei para Ribeirão Preto, em 1970, você já tinha 13 anos. Eu fiquei observando você de longe. Vi que você estava bem na casa da sua tia, estudando, crescendo saudável, e eu pensei, se eu aparecer agora, vou destruir a estabilidade que ela conseguiu construir. Vou confundir a cabeça dela, vou fazer ela sofrer de novo. Então você decidiu por mim. Decidiu que era melhor eu continuar achando que você tinha me abandonado. Rosa, eu estava destruída. 5 anos longe de você me mataram por dentro. Eu não era mais a mesma pessoa. Estava acabada, sem dinheiro, sem estrutura emocional para ser mãe. Achei que você merecia coisa melhor. Mas você continuou me acompanhando de longe?
Sempre. Eu sabia quando você se formou, quando você se casou, quando seus filhos nasceram. Eu estava escondida na igreja no dia do seu casamento, Rosa. Chorei tanto vendo você de noiva. Isso me atingiu como um soco no estômago. Você estava lá? No fundo da igreja, com um lenço na cabeça. Você estava tão linda, tão feliz. E eu morri de vontade de correr até você, de te abraçar, de te abençoar. Mas não podia, não tinha direito mais. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas eram lágrimas de raiva, não de compreensão. Você não tinha direito porque você escolheu não ter. Ninguém mandou você ficar longe depois que o perigo passou. Rosa, você não entende. Eu estava destruída. Tinha virado mendiga, praticamente. Morava de favor na casa de uma prima distante. Trabalhava de faxineira para sobreviver. Que tipo de mãe eu ia ser para você naquele estado? O tipo de mãe que eu precisava. Uma mãe imperfeita era melhor que mãe nenhuma. Nesse momento, eu escutei a chave na fechadura. Era o João voltando do trabalho mais cedo. Ele entrou pela cozinha e veio para a sala, mas parou na porta quando viu a cena. Rosa, que foi? Quem é essa senhora? Eu enxuguei as lágrimas rapidamente e falei com uma voz que eu mesma não reconheci. João, essa é minha mãe. A mãe que me abandonou há 45 anos e agora apareceu aqui porque está morrendo. O João ficou branco. Ele sabia da minha história, sabia da dor que eu carregava. Olhou para minha mãe, depois para mim, tentando entender a situação. Prazer em conhecê-la, dona... Ele falou, educado como sempre. Conceição, ela respondeu baixinho. Dona Conceição, eu sou o João, marido da Rosa. A situação estava muito estranha. Meu marido conversando com minha mãe como se fosse uma visita normal, sendo que aquela mulher tinha sido o fantasma da nossa família durante décadas. João, eu falei, a dona Conceição estava me contando por que ela me abandonou. Segundo ela, foi para me proteger de bandidos. O sarcasmo na minha voz era óbvio, mas minha mãe não reagiu. E agora ela quer o quê? Perdão? Cuidados? Um lugar para morrer em paz? Rosa, minha mãe falou. Eu não vim aqui esperando nada de você. Vim porque preciso te dar uma coisa antes de morrer. Uma coisa que vai explicar melhor tudo o que aconteceu. Que coisa? As cartas que eu escrevi para você todos esses anos, mas nunca mandei. E o dinheiro que eu consegui juntar trabalhando. Tudo isso é seu. Cartas. 45 anos de cartas que ela escreveu, mas nunca mandou. E dinheiro que ela juntou para mim, trabalhando de faxineira. Minha filha, naquele momento eu não sabia se ria ou se chorava. Era tanta informação, tanta reviravolta, que minha cabeça estava girando. Que cartas são essas? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Cartas que eu escrevi para você todos os anos, no seu aniversário, no Natal, no Dia das Mães. Cartas contando como eu estava, perguntando como você estava, pedindo perdão, explicando tudo. Ela mexeu na bolsinha velha que estava no colo. Tenho mais de 200 cartas, Rosa. 200 cartas. Durante todos aqueles anos que eu achei que ela tinha se esquecido de mim, ela estava escrevendo cartas. O João, que estava ainda parado na porta da sala, se aproximou devagar e se sentou no bracinho da minha poltrona. Ele pôs a mão no meu ombro e eu senti um pouco de alívio com aquele gesto de apoio. Rosa, ele falou baixinho, talvez seja melhor você ouvir tudo o que ela tem para falar. Depois você decide o que quer fazer. Eu olhei para ele, depois para minha mãe, que continuava ali, pequenininha e frágil naquele sofá. A raiva ainda estava lá, ardendo no meu peito, mas começava a se misturar com outras coisas. Curiosidade, pena. E não vou mentir, um pouquinho de esperança. Está bem, eu falei. Fala tudo, mas depois você vai embora e me deixa em paz. Minha mãe assentiu com a cabeça e começou a contar. E minha filha, a história que ela me contou naquela tarde mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre minha vida. Ela me contou que depois que fugiu de Ribeirão Preto, foi para Bauru, mudou o nome para Maria da Silva e conseguiu um emprego numa pensão, lavando roupa e limpando quartos. Ganhava uma miséria, dormia num quartinho sem janela no fundo da pensão e chorava todas as noites pensando em mim.
Rosa, você não tem ideia de como foi difícil, ela falava, e eu via que as lembranças doíam nela também. Eu acordava de madrugada achando que escutava você me chamando de mãe. Ia até a porta do quarto e lembrava que você não estava ali. Ela me contou que escreveu a primeira carta no meu 9º aniversário, em 1966. Uma carta explicando por que tinha ido embora, pedindo desculpas, dizendo que me amava mais que tudo no mundo. Mas na hora de mandar, ela desistiu. Pensei, se eu mandar essa carta, ela vai querer me ver. E se ela vier atrás de mim, os homens podem descobrir onde eu estou e fazer mal para ela. Então guardei a carta numa caixinha e escrevi na próxima data especial. E assim ela fez durante 5 anos, escrevendo cartas que nunca mandava, juntando cada centavinho que sobrava para um dia poder me dar uma vida melhor. Em 1970, quando soube que os homens que a ameaçaram tinham sido presos, ela voltou para Ribeirão Preto. Mas não veio me procurar diretamente. Ficou observando de longe, tentando entender como estava a minha vida. Eu vi que você estava bem, Rosa, estudando, crescendo saudável, com uma família que cuidava de você. E eu estava destruída. 5 anos lavando roupa dos outros, dormindo em lugar sujo, comendo resto de comida. Achei que se eu aparecesse na sua vida naquele estado, só ia te fazer mal. Mas você podia ter se arrumado primeiro, arranjado um emprego melhor e depois ter vindo me buscar, eu falei. Podia. Mas eu tinha muito medo, Rosa. Medo de que você me rejeitasse. Medo de que você tivesse me esquecido. Medo de estragar a vida que você tinha conseguido construir sem mim. Ela me contou que arranjou um emprego numa fábrica de costura em Ribeirão mesmo, alugou um quartinho numa pensão e continuou me acompanhando de longe. Sabia onde eu estudava, conhecia meus amigos, sabia que horas eu chegava e saía de casa. Teve uma vez que você estava com uns 15 anos e passou mal na escola. Desmaiou na aula de educação física. Eu soube no mesmo dia, Rosa. Fiquei desesperada, mas não podia aparecer no hospital para saber como você estava. Como é que ela soube disso? Eu nem lembrava mais desse episódio. Como você ficava sabendo das coisas? Eu tinha uma amiga que trabalhava na escola, a dona Zulmira da limpeza. Ela me contava as coisas sem saber que você era minha filha. Achava que eu era só uma ex-vizinha curiosa. A dona Zulmira. Eu lembrava dela, uma senhora baixinha que sempre foi muito carinhosa comigo. Será que ela desconfiava de alguma coisa? E quando eu me casei, você disse que estava na igreja. Estava. No último banco, com um lenço preto na cabeça, de óculos escuros. Chorei tanto vendo você de noiva, Rosa. Você estava tão linda, tão feliz. O João parecia um bom rapaz. Eu fiquei aliviada vendo que você tinha encontrado alguém que ia cuidar bem de você. Eu olhei para o João, que estava ouvindo tudo em silêncio. Ele me apertou a mão. E quando meus filhos nasceram? Eu estava no hospital também. Não podia entrar para ver, mas ficava do lado de fora, esperando notícias. Quando soube que a Fernandinha tinha nascido e que estava tudo bem com vocês duas, eu voltei para casa e chorei de alegria. Escrevi uma carta para você naquele mesmo dia, contando como eu estava feliz de ser avó. Avó. Minha mãe era a avó dos meus filhos e eles nunca souberam que ela existia. Por que você continuou escrevendo cartas e não mandando? Porque eu sempre achava que não era a hora certa. Quando você estava grávida, pensei, não posso aparecer agora e dar um susto nela. Quando os meninos eram pequenos, não posso atrapalhar essa fase tão importante. Sempre tinha uma desculpa para adiar. Na verdade, você tinha medo, eu falei. Tinha, Rosa. Muito medo. Medo de que você me odiasse. Medo de que você não me perdoasse. Medo de que você não me reconhecesse mais como sua mãe. E ali, naquele momento, eu percebi uma coisa. Minha mãe não era a mulher forte e decidida das minhas lembranças de criança. Ela era uma mulher assombrada pelo medo, pela culpa, pela insegurança. Uma mulher que tomou uma decisão terrível, numa situação impossível, e depois não conseguiu mais encontrar o caminho de volta. Mãe, eu falei, e foi a primeira vez em 45 anos que eu chamei ela de mãe. Por que você apareceu agora?
Porque eu estou morrendo, Rosa. E não posso morrer carregando esse peso. Não posso morrer sem te pedir perdão, sem te explicar a verdade, sem te dar o que é seu por direito. O que é meu por direito? O amor que eu senti por você todos esses anos. As cartas que eu escrevi. O dinheiro que eu juntei centavo por centavo pensando em você. E, principalmente, a verdade sobre por que eu fui embora. Nesse momento, eu comecei a chorar. Não era mais choro de raiva. Era choro de dor, de alívio, de confusão. 45 anos de sentimentos guardados estavam saindo todos de uma vez. O João me abraçou e eu encostei a cabeça no peito dele. Rosa, ele falou baixinho no meu ouvido. Ela está doente. Independente de tudo o que aconteceu, ela é sua mãe e está precisando de ajuda. Eu sabia que ele estava certo. Por mais que eu estivesse magoada, por mais que eu não entendesse todas as decisões que ela tomou, ela era minha mãe. E mães, por mais imperfeitas que sejam, merecem uma chance de redenção. Onde você está morando? Eu perguntei. Numa pensão perto do centro. Um quartinho pequeno, mas limpo. Você tem dinheiro para tratamento? Não tenho, não. Estou fazendo pelo SUS, mas você sabe como é. Está difícil. Eu respirei fundo e tomei uma decisão que mudaria os últimos meses da vida dela. E da minha também. Você vai ficar aqui em casa. Tem um quartinho nos fundos que a gente pode arrumar para você. O João me olhou surpreso, mas não disse nada. Minha mãe também ficou em choque. Rosa, eu não posso aceitar isso. Não depois de tudo. Pode e vai aceitar sim. Não é por bondade minha, não. É porque eu preciso entender essa história toda. Preciso ler essas cartas. Preciso saber quem foi minha mãe todos esses anos que eu achei que estava sozinha no mundo. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo essa história. A gente às vezes julga as pessoas sem conhecer toda a verdade, né? A gente constrói uma versão dos fatos na nossa cabeça e fica anos, décadas, carregando rancor por uma coisa que talvez nem seja verdade. Se você está passando por alguma situação parecida, se tem alguém na sua família que você não fala há anos por causa de alguma mágoa, talvez seja a hora de tentar entender o outro lado da história. A vida é muito curta para a gente carregar ódio no coração. Os 5 anos que minha mãe passou aqui em casa foram os mais difíceis e os mais importantes da minha vida. Difíceis porque eu estava cuidando de uma mulher que eu mal conhecia, que carregava 45 anos de mágoa, mas que ao mesmo tempo era minha mãe. E importantes porque foi nesses anos que eu finalmente entendi o que realmente aconteceu na minha vida. Arrumamos o quartinho dos fundos para ela. Era pequeno, mas tinha uma janelinha que dava para o quintal, de onde ela podia ver minhas flores. Todo dia de manhã, quando eu ia levar o café para ela, encontrava ela sentadinha na cama, olhando pela janela, com um sorriso pequeno no rosto. "Que flores bonitas você tem, Rosa?" ela falava. "Você sempre gostou de plantas, desde pequena. Lembra daquelas sementinhas de girassol que você plantou no quintal da nossa casinha?" Eu não lembrava, mas fingia que sim. Era bonito ver como ela guardava lembranças minhas que eu mesma tinha esquecido. Nos primeiros meses, a situação era estranha para todo mundo. A Fernandinha e o Carlinhos, que já eram adultos, ficaram em choque quando souberam que a avó que nunca conheceram estava ali, doente, no quarto dos fundos. "Mãe", a Fernandinha falou, "como assim a senhora nunca me contou que sua mãe estava viva?" "Porque eu também não sabia onde ela estava, filha. Para mim, ela tinha sumido do mundo." Foi difícil explicar para eles toda aquela história. O Carlinhos, que sempre foi mais durão, ficou meio revoltado. Como é que ela aparece agora, depois de todos esses anos, justo quando está precisando de cuidados? Mas a Fernandinha, que sempre foi mais sensível, logo começou a criar um carinho pela avó. Levava chá para ela, sentava na beiradinha da cama para conversar, e minha mãe se derretia toda com aquela atenção da neta. "Rosa", ela me falava, "a Fernandinha tem o mesmo jeito meigo que você tinha quando pequena. E o Carlinhos tem os olhos igualzinhos aos seus." Ver minha mãe conhecendo meus filhos, mesmo doente, mesmo em circunstâncias tão tristes, mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Era como se uma parte da minha história que estava perdida tivesse voltado para o lugar.
Mas a coisa mais importante daqueles anos foram as cartas. Nossa, minha filha, aquelas cartas! Minha mãe trouxe 3 caixas de sapato cheias de cartas, todas escritas à mão, com uma caligrafia que foi ficando mais trêmula com o passar dos anos. Lia 1 ou 2 por dia, porque era muita emoção de uma vez só. Eram cartas de aniversário, de Natal, de Dia das Mães. Cartas contando como tinha sido o dia dela, perguntando como tinha sido o meu. Cartas pedindo desculpas, cartas declarando amor, cartas contando sonhos que ela tinha comigo. Uma das que mais me emocionou foi uma que ela escreveu quando a Fernandinha nasceu. Minha Rosa querida, hoje soube que você teve uma filhinha. Dizem que ela é linda, que tem bastante cabelo pretinho e que está saudável. Chorei tanto de alegria que molhei o papel inteiro desta carta. Você não sabe como eu queria estar aí para te ajudar, para segurar minha netinha no colo, para te ensinar as coisas que uma mãe ensina para a filha quando ela vira mãe também. Mas sei que você vai ser uma mãe maravilhosa, muito melhor do que eu fui. Você sempre foi mais forte que eu, mais determinada. Sua filha tem sorte de ter você. Beijo sua neta por mim, mesmo sem ela saber que eu existo. Com todo o meu amor, sua mãe Conceição. Quando li essa carta, chorei tanto que tive que parar de ler por 2 dias. 40 anos depois, eu estava descobrindo que minha mãe sofreu tanto quanto eu com nossa separação. Teve uma noite que não consegui dormir e fui até o quarto dela. Ela estava acordada também, olhando para o teto. Mãe, eu falei, posso dormir aqui hoje, igual quando eu era pequena? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Claro, minha filha, claro que pode. Deitei na caminha ao lado dela e a gente ficou conversando baixinho até de madrugada. Ela me contou detalhes da minha infância que eu tinha esquecido, como eu tinha medo de trovão e corria para a cama dela toda vez que chovia. Como eu gostava de brincar de boneca e inventava nomes engraçados para elas. Como eu ajudava ela a estender roupa no varal e sempre derrubava alguma peça no chão. Rosa, ela falou, você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Qual? O dia que você nasceu. Quando a parteira te pôs no meu peito, ainda toda molhadinha e chorona, eu olhei para você e pensei, essa pessoininha é minha, saiu de dentro de mim. Eu vou amar ela mais que a minha própria vida. E foi isso que eu fiz durante 8 anos, e continuei fazendo todos os anos que ficamos separadas. Então, por que foi tão difícil voltar para mim? Porque amor de mãe, às vezes, significa deixar o filho ir, Rosa. Quando você ama alguém de verdade, você quer o melhor para essa pessoa, mesmo que esse melhor não inclua você. Nos últimos meses de 2014, ela estava muito fraca. Quase não conseguia sair da cama. Eu cuidava dela como se cuida de uma criança. Dava banho, penteava o cabelo, dava comida na boca. E toda vez que eu fazia isso, eu pensava em como era estranho a vida. Durante 45 anos, eu sonhei com o momento em que reencontraria minha mãe. Mas nunca imaginei que seria para vê-la morrer. Uma semana antes de ela partir, ela me chamou no quarto e me entregou uma pasta. Rosa, aqui está tudo o que é seu. O testamento, os documentos do dinheiro que juntei para você e uma carta especial que escrevi para você ler só depois que eu morrer. Mãe, não fala essas coisas. Rosa, eu preciso falar. Preciso que você entenda uma coisa. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A única coisa que me manteve viva durante todos esses anos foi saber que você estava bem, que você tinha constituído família, que você era feliz. Todos os erros que cometi pensando em te proteger. Eu sei, mãe. Agora eu sei. E você me perdoa? Olhei para aquela mulher pequenininha, doente, que tinha carregado o peso da nossa separação durante tantos anos quanto eu. Eu te perdoo, mãe. E espero que você também me perdoe por ter te julgado mal durante tanto tempo. Minha mãe morreu numa manhã de domingo dormindo. Eu estava sentada ao lado da cama dela, segurando sua mão, quando ela simplesmente parou de respirar. Foi tranquilo, sem sofrimento, como se ela estivesse só cansada e tivesse decidido descansar. O funeral foi pequeno. Eu,
o João, meus filhos, a tia Glorinha, que ainda estava viva na época, alguns vizinhos. Mas para mim foi o funeral mais importante do mundo, porque finalmente eu estava me despedindo da minha mãe de verdade, não do fantasma que eu tinha criado na minha cabeça. Depois do funeral, quando chegamos em casa, eu abri a carta que ela tinha deixado para eu ler depois da morte dela. E minha filha, o que estava escrito naquela carta mudou completamente minha forma de ver nossa história. A carta contava sobre o testamento que ela tinha feito. Ela havia juntado, durante 45 anos, trabalhando como faxineira, passadeira, costureira, quase 50 mil reais. 50 mil reais que ela economizou centavo por centavo, vivendo numa pobreza terrível para me deixar de herança. Mas o mais importante da carta não era o dinheiro. Era a explicação final sobre por que ela nunca voltou para mim. Minha Rosa querida, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti. Quero que saiba que cada dia longe de você foi uma morte pequena. Mas também quero que entenda que deixar você ir foi o maior ato de amor da minha vida. Não abandonei você porque não te amava. Abandonei você porque te amava demais para arriscar sua vida. E depois, quando o perigo passou, não voltei porque achava que você merecia uma mãe melhor do que eu me tornei. Você merecia uma mãe forte, estruturada, próspera. Não uma mulher quebrada pelo remorso e pela pobreza. Espero que um dia você entenda que tudo o que fiz foi por amor. Amor imperfeito, amor assombrado pelo medo, mas amor verdadeiro. Você sempre foi e sempre será a coisa mais preciosa da minha vida. Sua mãe, para sempre. Conceição. Hoje, aos meus 73 anos, 10 anos depois da morte da minha mãe, eu entendo coisas que não entendia antes. Entendo que o amor nem sempre se manifesta do jeito que a gente espera. Entendo que às vezes as pessoas fazem escolhas terríveis por motivos que na cabeça delas são os únicos possíveis. Entendo que minha mãe me amou, sim. Me amou tanto que preferiu carregar sozinha a dor da separação a me colocar em risco. Me amou tanto que trabalhou 45 anos numa pobreza desesperadora para me deixar uma herança. Me amou tanto que abriu mão da própria felicidade para que eu tivesse a minha. Com o dinheiro que ela me deixou, eu e o João conseguimos quitar nossa casa e ainda sobrou para ajudar os filhos. Mas o que ela me deixou de mais valioso não foi o dinheiro. Foram as 200 e tantas cartas que me provaram que eu nunca estive sozinha no mundo. Que sempre houve alguém pensando em mim, torcendo por mim, amando-me de longe. E sabe o que eu aprendi com tudo isso, minha filha? Aprendi que a gente não pode julgar a vida dos outros só pelo que a gente vê de fora. Minha mãe parecia uma mulher que abandonou a filha por egoísmo. Mas, na verdade, ela era uma mulher que sacrificou a própria vida para proteger a filha. Quantas vezes na vida a gente constrói uma versão da história na nossa cabeça, fica anos carregando mágoa, quando na verdade não conhece nem a metade da verdade? Hoje eu sei que minha mãe me amava. Sempre me amou. E que o maior ato de amor dela foi me deixar ir, mesmo sabendo que isso significava morrer um pouco por dentro todos os dias. Se você tem alguém na sua família que você não fala há anos, se tem alguém que você julga sem conhecer toda a história, talvez seja a hora de tentar uma conversa. A vida passa muito rápido e a gente nunca sabe quando vai ser tarde demais para os perdões e os esclarecimentos. Minha mãe e eu tivemos sorte de nos reencontrarmos antes dela partir. Nem todo mundo tem essa segunda chance. Por isso, eu conto essa história. Para lembrar que o amor nem sempre é fácil de entender, mas quando é verdadeiro, ele encontra um jeito de se manifestar. Mesmo que seja depois de 45 anos. Mesmo que seja através de cartas que nunca foram enviadas. Mesmo que seja através de um sacrifício que ninguém consegue enxergar. Ah, minha filha, se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão me ouvindo, seria este: não guardem mágoa no coração por muito tempo. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com rancor. E lembrem-se sempre, às vezes, aqueles que mais nos amam são os que ficam mais longe. Porque o amor verdadeiro, às vezes, significa deixar o outro ser feliz, mesmo que isso signifique ficar sozinho.
Essa é minha história. A história de uma filha que se achou abandonada e descobriu que foi protegida. A história de uma mãe que abriu mão de tudo por amor. E a história de um perdão que chegou quase tarde demais, mas que ainda chegou a tempo de curar 2 almas machucadas. Que Deus abençoe a todas vocês, minhas filhas, e que vocês nunca se esqueçam. Vocês são amadas, mesmo quando não conseguem enxergar esse amor.